Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês aí? Vamos iniciar então mais uma aula. Nosso assunto de hoje aí é frase, período e termos essenciais da oração. Tudo bem? Vamos começar então em relação à própria frase, oração e período, tá? Então a gente sabe que frase é todo aquele enunciado, é toda aquela sentença que vai fazer sentido completo. Qualquer expressão, qualquer sentença, qualquer exclamação que se fizer e tiver sentido completo, nós chamamos isso de frase, tá? Então eu tenho aí alguns exemplos. Silêncio. E agora, José? Choveu. Não sei o que dizer. Então tudo isso aqui é exemplo de frase, tá? Nós vamos ter aí dois tipos de frase, tudo bem? Que são as frases nominais e as frases verbais. Frase nominal, nós não vamos ter a presença de verbos, tá? Alguns linguistas, alguns gramáticos dizem que a frase nominal ela tem um verbo implícito, né? Mas como o verbo não aparece, nós consideramos como frase nominal. Então tudo que não tem verbo, nós vamos considerar frase nominal. Então, por exemplo, olá, bom dia, graças a Deus. Então, são exemplos de frases nominais. Tudo certo? E, logicamente, a frase verbal é toda aquela expressão, todo enunciado que será acompanhada de verbo, então, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. O dia está lindo, eu tenho o verbo estar. Espero que você em casa, eu tenho o verbo espero. E vamos ao parque, eu tenho o verbo vamos. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. E mais para frente, nós vamos tratar, então, da oração. Então, a oração é todo o enunciado que se organiza ao redor de um verbo, tudo certo? Para ser oração, tem que ter verbo. Então, a gente viu no slide anterior que uma frase ela pode ter verbo, tudo certo? Uma frase pode ter verbo, mas uma oração não pode ter verbo, tá? Deixar de ter verbo. Então, se é uma oração, com certeza nós vamos ter um verbo na sentença ou no enunciado, tá? Então, eu tenho aí alguns exemplos, né? Então, eu fui ao cinema, né? Fui ao cinema. Então, eu tenho o verbo ir aqui, que está indicando uma ação. Então, ela é uma oração. Então, eu tenho fui ao cinema e me diverti muito. Então, eu tenho o fui e me diverti. Então, eu tenho aqui mais de uma oração, certo? Por que eu tenho mais de uma oração? Porque eu tenho mais de um verbo que vai se relacionar aí, tudo bem? E aí eu tenho, eu fui ao cinema, me diverti e ser. Então eu vou ter três orações aí que estão se relacionando. Tudo certo? Então, se eu tenho uma oração, ou mais de uma oração, mais de um verbo, aliás, se eu tenho um verbo ou mais dentro de uma sentença, eu já considero como uma oração. Tudo certo? E nós temos aí a questão do período. O período, ele também é um enunciado, é uma sentença que gira em torno também de um verbo. Ou seja, para ser período, tem que ter verbo. Tudo certo? E qual que seria a diferença então do período e da oração? A diferença é a seguinte: a oração ela vai se organizar pelo menos ao redor de um verbo. Já o período ele pode ter mais de um verbo com uma relação de coordenação e de subordinação. E, nesse sentido, essas relações elas vão estar dentro da questão do período simples e composto. Por quê? Um período simples, ele não vai ter mais de uma oração. Então, para período simples, eu vou ter
uma oração ou um verbo. Então, tem um exemplo aqui, ó. Eu visitei minha tia ontem. Então, se eu tenho um verbo, eu vou ter um período simples, tudo bem? E o período composto? Eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Então, eu visitei e não estava. Tudo certo? Então, nesses dois casos aqui, são verbos que estão se relacionando dentro de uma sentença. Então, como são mais de dois verbos, é um período composto. Então, entendo. Neste contexto aqui, eu vou ter uma frase, porque tem um verbo. Neste contexto, eu tenho uma oração, porque tem um verbo. E também eu tenho um período, porque também tem verbo. Mas a diferença é que o período, essa relação pode ser composta ou por coordenação ou por subordinação. E em relação a isso, não se preocupem que nas próximas aulas nós vamos, nas aulas, né, mais para frente aí, nós vamos tratar aí dos períodos coordenados e subordinados, tá? Isso não é assunto ainda para vocês verem, tudo bem? Em relação aos termos essenciais da oração, se eu falo que é essencial, quer dizer que ele tem que estar ali dentro de uma estrutura, dentro de enunciado. Ele é essencial, ele é importante para uma estrutura, para um enunciado, tá? Então, quais são esses termos essenciais da oração? O que que uma oração não pode deixar de ter? Tudo certo? Uma oração, ela não pode deixar de ter um sujeito e um predicado. Tudo bem? Eu posso ter algumas situações aí que eu não consigo identificar o sujeito em uma oração. Mas, de qualquer forma, vai existir uma relação entre o sujeito e o predicado. E se não tivesse sujeito, pelo menos o predicado ele vai estar lá. E o sujeito ou ele vai estar dentro de uma relação oculta, ou dentro de uma relação indeterminada, ou fazendo parte de uma situação onde tem um verbo impessoal que não aponta o sujeito, ou seja, o sujeito ele pode ou não estar relacionado ao verbo, né, dentro daquela sentença, mas o predicado ele sempre vai estar lá. Tudo bem? Então, em relação aos termos essenciais, é em torno desses dois elementos aqui, sujeito e predicado, que as orações são estruturadas. Então, eu tenho aí, por exemplo, o sujeito, que todo mundo sabe que é responsável por realizar, sofrer a ação ou se associar a um estado. Tudo bem? Então, tudo que se refere em relação ao sujeito vai ser apontado pela questão do verbo. O verbo vai apontar algo que o sujeito realizou, ou algo que o sujeito sofreu, ou algo associado ao estado do sujeito. Tá? Nós conseguimos descobrir aí devido ao verbo, tá? E o predicado é aquilo que se afirma ou se nega sobre o sujeito, tá? Então, tudo que faz referência ao sujeito, nós chamamos de predicado. Tudo certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos aqui, tá? A criança estava chorando, tudo bem? Então, eu tenho o sujeito aqui, a criança. Porque quem estava chorando? Para a gente descobrir quem é o sujeito, a gente faz a pergunta para o verbo. Quem é que estava chorando? A criança. Então, a criança é o meu sujeito, tá? E eu vou ter o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, na maioria das vezes, nem sempre, será o subjetivo. Desculpa, o substantivo. Tudo bem? Subjetivo tem relação com o sujeito também, tá? Mas isso é um conteúdo mais para frente. Então, o que acontece? Por que que criança é o meu núcleo? Porque é o que faz referência direta ao que o verbo está associando, que no caso, quem estava chorando era a criança. Eu tenho esse determinante aqui que vai fazer referência à criança, mas ele faz parte do sujeito, mas o núcleo é criança. Tudo certo? Então, o núcleo ele não vem acompanhado nem de preposição, nem de artigo, nem de numeral, tá?
ele vem basicamente com um termo só, que na maioria das vezes é um substantivo. Tudo bem? E o meu predicado estava chorando por quê? Porque é o que se diz sobre o sujeito criança. Então, a gente não viu lá atrás que o que faz referência a sujeito é o nosso predicado. Então, o nosso predicado nesse caso aqui vai ser estava chorando. Tudo bem? Então, vocês fiquem com essas páginas aqui para atividade. Se vocês não entenderam alguma coisa, eu peço que vocês deem uma olhada aí na parte do vídeo que você não entendeu, volta, reassista, tá? E faça essa atividade para a gente corrigir na próxima aula. Tudo bem então, pessoal? Então, um abraço e até uma próxima aula.